Ontem tivemos um dia sombrio para o mercado brasileiro. Um desastre. O Ibovespa fez novas mínimas, o dólar fez novas máximas e os juros futuros explodiram. Isso tudo acontece enquanto, por exemplo, o mercado americano faz máximas históricas, com a bolsa subindo forte. E o dólar no Brasil sobe, mesmo que no resto do mundo tenha dado uma acomodada. Por que isso acontece? Antes de explicar, vamos dar uma olhada nessas movimentações, né? A gente tem na tela o gráfico do dólar, que atingiu nova máxima em 5,32, mais de 10% de alta em 2024. O Ibovespa fazendo nova mínima, aos 120.767 pontos, fechamento de sexta, fazendo 10% de queda no ano, enquanto os juros futuros para 2029 alcançam 12%, depois de fazer uma mínima em 10% na virada do ano, ou seja, uma alta de mais de 20% dos juros futuros. Os juros futuros sugerem a expectativa do quanto o governo tem que dar de prêmio de risco para captar recursos, ou seja, o mercado está precificando o descontrole das contas públicas. Mais cedo, ontem, a presidente do PT fez um post colocando a culpa dos problemas, dos gastos, nos juros altos. A conta de juros da dívida pública consumiu 800 bilhões de reais nos últimos 12 meses, o que representa 74% do chamado déficit nominal. Isso sim é gastança, mas os porta-vozes do mercado e da mídia reclamam dos custos da Previdência, da saúde e da educação, do Bolsa Família, do que sobra para o governo cuidar da população. E o maior responsável por essa tragédia fiscal é o presidente do Banco Central, que será homenageado pela bancada bolsonarista da Assembleia Legislativa de São Paulo. É o prêmio dos seus correligionários pela sabotagem à economia do país e ao governo Lula. Ou seja, a gente tem aqui a presidente do PT, que é uma extremista de esquerda, invertendo a situação. Os juros, historicamente, são altos no Brasil porque nós temos governos perdulários. Então, porque o governo não faz o seu dever de casa e gasta sistematicamente mais do que arrecada ao longo de décadas, os investidores, para emprestar dinheiro para o governo, exigem juros maiores, já que o risco é elevado justamente por conta do descontrole das contas públicas. Então, ela tem essa visão populista enganosa, que você poderia diminuir os juros na canetada para fechar as contas do governo e assim diminuir os gastos com a tomada de recursos para fechar essas contas. O que isso produz? Nós já vimos esse filme antes. Isso produz uma explosão de inflação e um desarranjo na economia, o que aconteceu exatamente no governo Dilma, que conseguiu criar em tempos de bonança no mundo a maior crise econômica da história do Brasil, e esse governo do descondenado Lula está exatamente no mesmo caminho. Mais tarde, ao longo do dia, nós tivemos o companheiro Haddad, em reuniões a portas fechadas com o Santander, expressando as suas preocupações com as contas do governo de 2024, dizendo que talvez tenha que haver novos cortes se o Congresso não aprovar aumento de impostos. Qual é que é o problema dos aumentos dos impostos que o companheiro Haddad tem feito? Isso deprime ainda mais a atividade econômica. O percentual de impostos em relação ao PIB no Brasil já é muito alto. Então, se o governo quer fechar as contas através da cobrança de mais impostos, nós vamos ter potencialmente uma diminuição da arrecadação pela diminuição da atividade econômica. Isso é economia básica. E o que gerou a maior apreensão no mercado foi quando o companheiro Haddad, o sujeito que escreveu um livro comemorando o aniversário do marxismo, para você ter uma ideia, como é que o mercado pode confiar num sujeito desse? Ele disse que esses contingenciamentos das contas públicas, ou seja, limitar a liberação de recursos para atingir a meta, deveriam passar pela autorização de Lula. E Lula já tem dito, sistematicamente, refletindo a visão mais à esquerda do partido, que não enxerga gastos excessivos como um problema, mas sim como um investimento. E saiu ontem, na CNN, um artigo bem interessante do Caio Junqueira, falando que os integrantes do PT defendem guinada à esquerda no governo e vem risco para 2026. É um artigo interessante, não muito longo, mas aqui deixa claro que está ganhando corpo neste governo de extrema esquerda uma guinada na economia para ser ainda mais irresponsável. Ou seja, eles querem criar uma pujança artificial, um aumento artificial na atividade econômica, enfim, na percepção de capacidade financeira das pessoas para ganhar um apoio político que eles têm cada vez menor, que foi exatamente o que a Dilma fez e acabou em tragédia
num segundo momento. Então, eis o motivo pela qual o companheiro Haddad reclamou, não, foi mal interpretado, era uma reunião às portas fechadas, vazou conteúdo, tava lá indignado, mas o fato é que ninguém mais confia, porque o governo promete e não entrega apenas um déficit cada vez maior. O déficit nominal ultrapassou aquele da pandemia, em que nós tivemos a maior expansão de gastos públicos, não só no Brasil, mas no mundo, para fazer frente à emergência sanitária. Então é um governo que fica prometendo, que não entrega. O próprio PIB, que veio o PIBinho de 0,8, foi muito baseado na expansão de gastos do governo, o que não é sustentável. E ainda reclama de vazamentos. E esse vazamento, que ele disse que foi mal interpretado, não foi mal interpretado, é que o mercado perdeu a confiança. Infelizmente, muita gente na Faria Lima achou que o escorpião não ia picar o sapo. E, na verdade, está se confirmando essa picada. Esse governo é um desastre, está levando o Brasil para o buraco, e a melhor coisa que poderia acontecer é ele ser finalizado o quanto antes. Como não temos perspectiva disso no curto prazo, a única coisa que você pode fazer é diversificar os seus investimentos. Quem fez isso não tem do que reclamar, está protegendo pelo menos parte do seu patrimônio desses desvarios, dessa catastrófica gestão petista.